Boa noite. Nossa, tanta gente conhecida entrando aqui na live. É com muita honra, muita felicidade, muito amor no coração que a gente está fazendo essa conscientização da praxia de fala na infância, com dia 14 de maio, com a doutora Elizabeth Just, com a fonoaudióloga Monique Ferro, que são nossas conselheiras técnicas da Abrapraxia. Essa live tão esperada, com essas fonoaudiólogas tão queridas da Abrapraxia, fonoaudiólogas que são nossas conselheiras técnicas, que nos dão luz, nos dão caminho, nos dão diagnóstico correto, nos inspiram a estudar cada vez mais, a querer mais para a praxia de fala na infância no Brasil. Hoje, dia 14 de maio, dia da conscientização da praxia de fala na infância. Essa é a minha 7ª conscientização da praxia de fala na infância no Brasil, e a gente vê aí o quanto a gente ganhou em qualidade de informação sobre a praxia de fala na infância, o quanto a gente tem que comemorar, o quanto a Abrapraxia hoje tem a agradecer a todos os pais, a todas as fonoaudiólogas, a toda a equipe multidisciplinar que cuida das nossas crianças e faz com que a gente consiga aí atingir a nossa missão da Abrapraxia, que é que cada criança chegue no seu melhor potencial. Sejam muito, muito bem-vindos, com muito orgulho que essa live está acontecendo, com muito orgulho no coração que eu me dedico a essa causa há 7 anos e que todo mundo dentro da Abrapraxia, todas as mães voluntárias, todas as mães que fundaram a associação, as mães que ajudam, as mães que estão na administração, os amigos que ajudam a divulgar a causa. Hoje a gente teve que parar de compartilhar os posts sobre a praxia de fala na infância, sobre a conscientização sobre a praxia de fala na infância, para que o Instagram não desse um bug, não parasse, a gente não conseguisse fazer essa live. Então hoje a gente já teve mais de 90 reposts, e desde o dia 1º de maio a gente tem tido muita ação e muito envolvimento com o calendário que nós lançamos aí para uma ação a cada dia desse maio, para que a praxia de fala na infância seja ainda mais reconhecida, para que a praxia de fala na infância seja mais estudada e para que nossas crianças consigam realmente chegar aí no seu melhor potencial. E para isso, todo mundo, todos os envolvidos com essa criança têm que estar estudando, dedicados e com a intenção genuína de que essa criança pode sim evoluir, crescer e chegar onde o potencial dela aponta. Muito bem-vinda, Monique, muito bem-vinda, Elizabeth, e vamos aí começar, né? Eu acho que eu nem me apresentei, sou a Fabiana, né? Mãe da Ana Beatriz, que tem a praxia de fala na infância, tenho também o Marco Antônio, com 11 anos, esposa do Marco Antônio, e sou presidente da Abrapraxia. Queria aí iniciar com um pouco de um panorama geral sobre como está a praxia de fala no mundo. Ninguém melhor para falar isso para panorama geral e dar uma visão bem sucinta, porque a gente não tem muito tempo aqui hoje. Disso, doutora Elizabeth Just. Olá, boa noite. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Hoje é um dia muito especial para todos nós, né? Poder estar aqui essa noite conversando sobre a praxia realmente é muito gratificante. E eu penso que é um mix de emoções, né? De sentimentos. Porque ao mesmo tempo é uma alegria muito grande poder ter essa oportunidade e dar voz a esse diagnóstico no nosso país. É também um momento de muita emoção, né, de ver vídeos, de ver as nossas crianças falando, dos pais postando.
Então, hoje realmente é um dia que a gente, assim, a emoção sobe e desce o tempo todo, né? Então, ao mesmo tempo que é uma alegria, é uma emoção, existe também um sentimento de responsabilidade, porque nós temos ainda muito o que fazer, né? Temos muito trabalho pela frente, então realmente é um mix de sentimentos. Bom, em relação ao panorama geral da praxia, eu acho que é interessante a gente pensar um pouquinho no percurso histórico que a praxia vem fazendo pelo mundo. Então, se a gente pensar que lá na década de 30, um garotinho de 11 anos, que se chamava Charles, deu entrada em um hospital inglês para tratar o seu transtorno de fala. A família procurou um médico nesse hospital porque esse garotinho tinha uma fala muito incompreensível. Ele não conseguia falar sequer o nome dele, aos 11 anos de idade. E aí esse garotinho ficou algumas semanas fazendo tratamento nesse hospital e ele não teve uma melhora significativa. E isso intrigou muito a equipe que estava tratando dele na época, porque ele não respondeu à terapia que tinha sido até então utilizada, uma terapia tradicional. Foi quando o médico responsável pela equipe começou a perceber que esse garotinho tinha características, tinha uma fala muito parecida com fala de pacientes adultos lesionados, adultos que tiveram alguma lesão no cérebro e que ficavam com uma sequela na fala. Então, hoje, quando a gente olha para trás e a gente vê a descrição do pequeno Charles, a gente sabe que aquilo que a equipe estava intrigada lá em 1937 já era apraxia. Só que isso praticamente assim ficou guardado. Depois, só de 35, 40 anos, lá na década de 70, que começou a aparecer alguns estudos do Darley, Rosenberg, que são autores bem importantes, que até hoje a gente estuda eles, que eles começaram a fazer as primeiras descrições de apraxia. Só que os 15 anos que se seguiram depois foi de muita confusão, de muitas opiniões controversas. Desde pessoas que não acreditavam nesse diagnóstico e falavam que não existia, até uma explosão de terminologia. Afasia motora, disfasia, apraxia articulatória, transtorno do planejamento oromotor, dispraxia, e aí começou a ficar uma salada. Bom, a coisa foi caminhando, os estudos não eram tantos, tinha muita falta de consenso entre os pesquisadores, até que a gente chega num outro marco importante no ano de 2000, e a gente está falando de 20, 21 anos atrás. Quando lá na Filadélfia, 3 mães de crianças com apraxia, cansadas da jornada que elas já tinham feito em busca de diagnóstico, em busca de tratamento, em busca de escola, e elas não estavam conseguindo, elas então fundaram a Associação Americana de Apraxia de Fala, que foi um marco nos estudos de apraxia. Eu guardo bem a fala dessas fundadoras num depoimento que elas deram, e elas disseram o seguinte: nós não tínhamos ideia da quantidade de crianças que estavam precisando de uma organização para representá-las. Então, eu acho que isso é bem atual para nós, né? Isso é bem o que a gente vê. A gente não tinha ideia da quantidade de crianças que nós tínhamos que estavam precisando ter voz, né? Isso no ano de 2000, em 2004, a Abrapraxia Kids, a Associação Norte-Americana, realiza sua primeira conferência, e já foi uma conferência diferente, porque nessa conferência, pais e profissionais puderam participar. Então, desde o início, o engajamento dos pais junto com os profissionais sempre ocorreu, né? Quando a gente olha aqui para o Brasil, em 2016 foi criada a Abrapraxia, né? Então, a gente está falando aí de 5 anos que a associação existe, e hoje, né, se a gente olhar para trás e a gente ver o que foi feito nesses 5 anos, né, a gente tem até a oportunidade de hoje, em 14 de maio, poder celebrar esse dia. Então, eu penso que é uma trajetória que vem fazendo a sua história. Os últimos anos foram anos muito, muito importantes, principalmente 2019, 2020, a gente teve uma série de estudos robustos, estudos com evidência forte, né? E hoje, ainda bem que a gente tem grupos de pesquisas, a gente tem universidades na Austrália, a gente tem universidades nos Estados Unidos, a gente tem pessoas aqui no Brasil que estão se dedicando ao tema apraxia de fala. Então, hoje, as nossas crianças, elas têm uma associação, elas têm uma organização que pode dar voz às necessidades delas. Então, eu penso que a gente tem uma
A gente tem aí muito trabalho pela frente, mas eu vejo que assim, então vejam que a apraxia saiu do desconhecido, do completo desconhecido para poucos estudos, e o que a gente tem acompanhado aí, principalmente nos 3, 4 anos, é recente, então. Pesquisas mais robustas e pesquisas com uma evidência mais forte do que é a apraxia, do que ocorre no cérebro dessas crianças e por que essas crianças têm apraxia. Inclusive pesquisas direcionadas às causas, né? As pessoas querem saber por que elas têm essa dificuldade. Qual é o melhor tratamento? Qual é o melhor método para essas crianças? Né? Então, hoje a gente vê um esforço muito grande e eu vejo que aqui no Brasil também a gente tem pessoas que isso também isso se despertou. Eu acho que é uma honra enorme, né? A gente olhar para trás e perceber que lá em 2019 a Abrapraxia junto com a Profono conseguiu trazer para o Brasil o primeiro livro em português sobre esse assunto. Então, em 2019, se a gente for pensar, a gente está em 2021. Em 2019, os fonoaudiólogos puderam ter acesso ao primeiro livro em português sobre esse assunto. Então, para ver que o quanto que ainda tudo é muito novo, muito recente, o quanto que a gente tem ainda para caminhar. E a data de hoje é uma data muito especial, porque o 14 de maio representa celebrar as nossas crianças, celebrar o trabalho árduo que as nossas crianças e as suas famílias fazem. Então, a gente que está na retaguarda, nós que somos profissionais, nós sabemos, e os pais que estão aqui, outros profissionais, que é um trabalho árduo, né, de construção de um falar. Então, o quanto que isso é difícil, o quanto que isso é desafiador, então poder celebrar isso, poder dar a voz, né, e a gente poder educar as pessoas. Então, eu acho que a mensagem principal hoje, do 14 de maio, é vamos educar as pessoas. Né? Apraxia, tem gente que é esse nome, né? Então, se a mãe chega na casa de um parente com seu filho e as pessoas olham para ele e falam, nossa, ele não fala tudo errado, ele não consegue falar, ele tem apraxia. Né? Então, quando a gente tem um folhetinho, quando a gente tem uma live, quando a gente tem um post, parar um dia para mostrar para as pessoas que existe isso, a gente precisa educar as pessoas, educar os profissionais, educar as escolas, educar os parentes sobre esse diagnóstico. Então, com certeza, conscientizar é necessário, né? Então é muito emocionante poder participar desse processo e que a gente continue tendo novos 14 de maio aí, muitos pela frente, né, Monique? Ai, nem me fale. A gente está muito emocionado, né? Eu acho que foi um dia inteiro. Boa noite para todo mundo, né? Eu concordo que é um prazer imenso estar aqui nessa noite do dia 14 de maio, podendo falar da conscientização da apraxia de fala na infância. Né? É muito emocionante, principalmente para aquelas pessoas que vestem realmente a camisa, né? Que está nesse trabalho árduo diariamente, né? Abraçando a causa, lutando junto. A gente entra na casa das famílias, né? A gente traz essa família para a gente como nossos filhos, como nossos parceiros. São noites sem dormir, né? São tantas pesquisas, são tantos estudos, são tantas batalhas, porque a gente realmente quer lutar junto e realmente a gente luta junto, a gente se sente, né, que a gente está aqui nessa batalha lutando para dar voz a essas crianças. Então, assim, é muito emocionante. Eu concordo com a sua fala que hoje foi um dia assim que me emocionou muito de ver tantos vídeos de crianças que a gente pegou, né, há um tempinho atrás e agora eles estão aí falando, né, do seu jeitinho, com a sua individualidade, mas que a gente participou disso, né? Então é realmente uma coisa muito gratificante. E eu acho que quando a gente fala da conscientização da apraxia de fala na infância, se a gente for pensar na palavra conscientização, se a gente for pegar, sei lá, o dicionário e ler o que é isso, né? Significa tomar consciência. E por que a gente toma consciência de alguma coisa? Por que a gente precisa tomar consciência de alguma coisa? Porque é só assim que a gente consegue modificar. A gente só consegue modificar alguma coisa se a gente toma consciência, né? Então, infelizmente, como já foi falado, tem muita gente ainda que não sabe o que é. Né? Então, assim, profissionais de saúde, instituições,
alguns lugares que a gente ainda vai tentar, né, falar sobre esta criança tem apraxia e as pessoas não fazem ideia do que é, né, e como ajudar. Mas em contrapartida também, nós temos a fala da Fabi, que eu concordo plenamente, que toda essa luta durante esses anos, né, desde que a gente vestiu a camisa e batalha, e aí veio a Associação Brasileira de Apraxia de Fala na Infância, que faz esse trabalho árduo, né, diário, não é só no dia 14 de maio, é diário, trazendo informações, trazendo cursos, trazendo vídeos, postagens, no YouTube, em todas, em todo o Brasil, é fora do Brasil, né? Para quê? Justamente para trazer essa consciência, né? Fazer a gente saber o que é, para que serve, como avaliar, como tratar. Porque se a gente não entender isso, não tomar consciente isso, a gente não vai conseguir modificar essa situação, então a gente não modifica a vida dessas crianças, né? E aí quando a gente pensa no que é, né, e a gente entender que precisa de um diagnóstico seguro, de um diagnóstico preciso, e que dependendo desse diagnóstico nós vamos conseguir ter uma terapia adequada, a gente vai começar a ter uma luz, né, desse desenvolvimento correto, adequado para as nossas crianças. Eu acho que uma das coisas que a gente não pode deixar de comentar aqui de forma nenhuma é a questão de, a partir do momento que a gente entende o que é uma apraxia de fala, e é um diagnóstico muito sério e muito importante, a terapia vai ser extremamente diferente do que uma terapia convencional fonoaudiológica, né? Nós precisamos trabalhar com base nos princípios da aprendizagem motora. E quando eu falo isso, é trabalhar realmente, né, com as pistas multissensoriais, com os feedbacks, respeitar a hierarquia da fala, fazer terapias individuais, frequentes, repetitivas. E aí essa parte eu acho que é uma coisa que eu sempre gosto muito de falar, e eu sou repetitiva nisso também, nessa importância da terapia individual, que por mais que a gente estude, por mais que a gente entenda que é importante, isso faz parte da consciência, ter a teoria do que é uma apraxia de fala, a nossa terapia não pode ser igual para todos, né? Não é porque a teoria fala sobre um princípio que todas as crianças com apraxia de fala, com esse diagnóstico, vão ter a mesma terapia, pelo contrário, né? O olhar clínico faz toda a diferença, a prática clínica faz toda a diferença, e você ter um trabalho para aprender, desenvolver e conseguir realmente ter esse olhar clínico e colocar na sua prática o que realmente importa para aquela criança é o que vai fazer toda a diferença, né? Então eu até brinco que a terapia é bem desafiadora para nós terapeutas, né? Porque nós precisamos realmente ter a palavra-alvo, claro, a gente precisa saber o que aquela criança precisa, né? Mas assim, a forma como que a gente vai fazer vai ser diferente de uma criança para outra. E esse olhar clínico precisa ser desenvolvido, precisa ser trabalhado, né? Precisa ser conquistado e eu acho que mais ainda, né? Porque essa questão dessa individualidade de uma criança dá bastante trabalho para o terapeuta, né? É desafiador e traz bastante trabalho mesmo, só que é uma questão que vale muito a pena. E a partir do momento, até para a gente progredir, né, e realmente ver o resultado no final desse percurso na fala e no desenvolvimento da fala desta criança. Só que quando vem, né, essa questão da conscientização, e aí a gente faz esse trabalho maravilhoso, a associação faz, nós participamos, a gente levanta a bandeira e a gente aqui toda feliz levantando essa bandeira, que eu acho que é esse o caminho mesmo, mas vem questões como, por exemplo,
os diagnósticos excessivos, né? O overdiagnóstico, né? Então a gente acaba, né, pensando. Tem pessoas, né, ou alguns profissionais que faz um workshop, que faz um curso de um sábado, um básico, e já sai diagnosticando apraxia de fala na infância. E não é bem assim. A gente sabe que existem tantas possibilidades, o leque, como a Beth disse, é grande, né? E então, mais do que nunca, é importante essa conscientização, e mais ainda para uma avaliação de um diagnóstico adequado, até para a gente montar a nossa terapia e evoluir com essa criança da melhor maneira possível, né? E eu acho que ninguém melhor do que a Beth aí, que faz milhões de avaliações semanais, né, pelo Brasil todo, aí para falar um pouquinho do que você pensa aí desse diagnósticos excessivos aí que vem acontecendo. Mas antes da Elizabeth, eu queria falar um pouquinho sobre essa questão da conscientização que a Monique falou. Realmente, o nosso trabalho é de formiguinha. Não é fácil. Realmente, os pediatras não conhecem apraxia de fala na infância. Mas graças ao nosso trabalho, graças à opção que nós tivemos, a vontade que nós tivemos de melhorar a informação sobre a apraxia de fala na infância no Brasil, hoje no site da Abrapraxia tem a Abrapraxia Solidária. Você pode pedir materiais, eles chegam folders na sua casa sobre a apraxia de fala na infância. Você pode sim, na sua cidade, ser aí a formiguinha informando sobre esse diagnóstico novo. Então, a gente da Abrapraxia não faz a apraxia de fala na infância ser conhecida nos 4 cantos do Brasil. A gente ajuda cada um de vocês conscientizar a região de vocês. Então, uma andorinha sozinha não faz verão, e eu convido você a ser um ativista da apraxia de fala na infância no Brasil. E claro, nós somos ativistas, temos muitas mães ativistas e temos sim essa questão do overdiagnóstico de apraxia de fala na infância. Porém, temos que lembrar que não é porque temos o overdiagnóstico, vamos deixar de divulgar a nossa causa e conscientizar. Continuamos sim com o nosso trabalho. Continuamos sim trazendo formação e informação de qualidade para que cada fonoaudiólogo nesses 4 cantos do Brasil tenham a possibilidade de estudar e saber diagnosticar a apraxia de fala na infância corretamente. Então vamos lá, Elizabeth, falar sobre overdiagnóstico. Eu penso que a associação está cumprindo bem o seu papel. Porque se a gente está na fase do overdiagnóstico, dos diagnósticos excessivos, é porque esse diagnóstico passou a ser considerado no rol de hipóteses que os profissionais levantam. Essa conscientização, essa suspeita de diagnóstico, tirou de casa aquelas crianças que estavam aguardando pela fala. Tirou, né, das orientações, que ela é muito pequenininha. Espera que com o tempo isso vai se resolver, porque o pai falou aos 4 anos, ele vai falar aos 4 anos também. Então, eu penso que, assim, se a gente colocar numa balança quais são as vantagens do diagnóstico e da conscientização versus os diagnósticos excessivos, eu não tenho dúvida que, com certeza, mesmo que seja excessivo, eu ainda prefiro que essas crianças saiam, que os pais fiquem atentos e que as pessoas chamem atenção para que aquilo, de fato, essa criança precisa de ajuda. Acho que a mensagem é essa. Pode não ser uma apraxia, mas ela precisa de uma ajuda. Atrasar para o desenvolvimento da fala, a gente não pode olhar para isso como preguiça, como simplesmente uma falta de estímulos apenas. A gente tem que cuidar, a gente tem que entender o porquê que essa criança não está conseguindo se desenvolver adequadamente em relação à questão da fala. Uma outra questão que eu acho que é importante a gente colocar, quando a gente pensa agora, está tendo, tudo é apraxia. Não, tudo não é apraxia. Quando a gente olha os estudos de prevalência dos transtornos de sons de fala,
A apraxia é um dos diagnósticos de menor ocorrência quando comparado a outros diagnósticos. Ainda a gente tem crianças que falam errado por outros motivos, não porque elas de fato terão apraxia. Então, eu penso que cabe a nós, aos profissionais, e essa live, ela está sendo dedicada principalmente para os profissionais, e eu penso que isso serve de alerta. Se está tendo diagnóstico excessivo, eu concordo plenamente com o que a Monique colocou. A gente não aprende a fazer diagnóstico de apraxia com um curso de final de semana, lendo um capítulo ou vendo post no Instagram. Não é assim que a gente aprende a fazer diagnóstico. Então, eu acho que a gente tem que carregar essa responsabilidade, que a gente precisa estudar, a gente precisa aprender a fazer diagnóstico diferencial. E isso é uma responsabilidade que envolve desde quem está dentro do consultório, que precisa se atualizar. A faculdade, a graduação, é só um pezinho na estrada. A caminhada é longa. A caminhada é longa. A gente vai conseguir diminuir diagnósticos excessivos a partir do momento que a gente arregaçar as mangas e a gente estudar de fato, estudar dá trabalho. A gente ir direto na fonte. Não é? A gente tem que ler artigo. Quando a gente estuda um artigo, às vezes a gente demora 3, 4 vezes, a gente lê o mesmo artigo para entender aquele. Demanda tempo, demanda dedicação, demanda uma série de questões e a gente tem que considerar isso. Então, eu penso que, assim, é importante alertar isso para todas as pessoas que estão aqui ouvindo, que vão ouvir essa live num outro momento. Nem todo atraso de fala, nem toda criança que fala errado significa que ela tem apraxia. Mas como é um diagnóstico que está sendo divulgado, que está sendo conscientizado, e quando a gente olha para as características, a gente tem algumas características da apraxia. Por exemplo, falar palavras mais curtinhas é mais fácil do que falar palavras mais longas, ter uma fala incompreensível, ter dificuldade para aprender os sons da fala. Essas características, elas são comuns a outros problemas de fala que não necessariamente é a apraxia. Quais são as características discriminativas? O que tem um peso maior? Se a apraxia é um transtorno, uma dificuldade que afeta o planejamento do movimento da fala, a criança ela tem intenção, ela quer, mas ela não sabe como posicionar. Você nitidamente olha para a criança e você vê que ela parece que a boca está desconectada do cérebro dela. É essa sensação que dá, que ela está aqui, mas não chega aqui. Então, assim, hoje a gente busca, a gente tem que ter essa responsabilidade, esse olhar de buscar essas características discriminativas. Se chega uma criança para mim com queixa de que fala errado, fala pouco, ou não está se desenvolvendo da forma esperada em relação às outras crianças no quesito da fala, isso não me dá o direito de fechar um diagnóstico. Isso não dá para a gente fechar. A gente não fecha diagnóstico em cima de lista de sinais. O diagnóstico todo um processo, organizar, montar um quebra-cabeça, né? Então eu penso que a gente tem essa questão dos diagnósticos. Hoje a gente escuta muito falar isso. Agora tudo é apraxia, né? Cabe nós profissionais mostrar que não. Cabe nós profissionais, quando o pai chegar no nosso consultório com um folhetinho da apraxia e falar isso com o meu filho, a gente poder fazer esse diferencial. E quando a gente pensa Vocês estão me ouvindo, Fá? Não sei se travou. Estamos, tá travando. Então... Eu tô travada? Aí, agora acho que voltou. Voltou. Né? Voltou. Tá. Quando a gente pensa em diagnóstico diferencial, então, assim, o que é importante? Nem toda dificuldade, nem todo atraso de fala será apraxia. A apraxia é ainda considerada de baixa ocorrência quando comparada com outros transtornos. A gente tem algumas classificações mais atuais, principalmente de 2019, a gente tem uma série de estudos do Dr. Schreiber, que é um pesquisador de renome. Ele fechou um projeto de 30 anos, estudando transtornos de sons de fala. E a partir desse estudo, a gente já tem hoje uma classificação, né, que tem sido muito utilizada na prática clínica e mesmo na prática com pesquisa, que quando a gente pensa nos transtornos motores de fala, a gente pode ter um atraso motor, uma apraxia e uma disartria. Os três são considerados, têm uma base motora. A criança tem dificuldade para produzir os sons da fala por uma base motora. Mas eles têm diferença entre eles. Quando a gente pensa no atraso motor, o próprio nome já diz, um atraso motor. A gente está pensando numa falta, numa certa imaturidade
para a programação, para o refinamento, para a execução dos movimentos da fala. Né? Então, isso significa que pode ser um prognóstico melhor, pode ser uma resposta mais rápida à terapia, caracteriza como se fosse um quadro mais leve. A apraxia não, a apraxia é um problema de planejamento, também de programação, mas é anterior à programação, um planejamento. Como é que eu organizo a mandíbula, a língua, o céu da boca, o ar a minha vibração de pregas vocais, como é que eu coloco toda essa orquestra com todos esses músicos para funcionar, de forma coordenada para produzir a fala. Já a disartria, né, que é uma dificuldade mais na parte da execução, é um déficit neuromuscular, a criança tem dificuldade para fazer movimentos precisos. Então, quando a gente olha para esse diagnóstico, por exemplo, quando passou-se a caracterizar melhor o atraso motor, para nós fonoaudiólogos foi um alívio, porque muito do que a gente achava que era apraxia, que a gente até diagnosticava como acho que é uma apraxia mais leve, passava 6 meses de terapia, essa criança melhorava, essa criança já não tinha mais aqueles sinais. Então, hoje, olha, é uma coisa recente, a gente começou a olhar para essas crianças e falar, opa, então isso não é apraxia, porque quando a gente lê apraxia, é persistente, demora mais o resultado, são coisas mais, é um quadro mais complexo. Então, eu acho que essa classificação, o que é um atraso motor, o que é uma apraxia, eu acho que essas diferentes classificações de diagnóstico diferencial, como a Monique falou, por que a gente tem diagnóstico diferencial? Para dar a oportunidade da criança receber um tratamento diferenciado. Por que existem diferentes tipos de medicamentos? Por que a gente, quando a gente está com uma dor, a gente só não toma dipirona? Dá dipirona para todo mundo que tiver dor. Vai funcionar? Não para todo mundo. Porque tem uns que vão precisar de anti-inflamatório, outros vão precisar de antibiótico. É personalizado. E é isso que a gente tem que buscar. Né? Eu acho que quando a gente fala de diagnóstico diferencial, a gente tem que buscar isso, né? Procurar entender o porquê que aquela criança não está desenvolvendo a sua fala. Né? É uma questão cognitiva? Será que essa criança tem um déficit intelectual? Será que é por uma questão auditiva? Será que é porque, de fato, o ambiente que essa criança está vivendo, gente, a gente está em época de pandemia. As nossas crianças estão dentro de uma bolha. Os pais estão passando por situações muito difíceis. Isso tem um impacto no desenvolvimento. Tem casa que nem comunicação tem, considerando o atual contexto. Então, isso impacta no desenvolvimento da fala. A gente tem que olhar para as estruturas, a gente tem que ver se essa criança, como é que está esse funcionamento dos lábios, a respiração, se ela está conseguindo, se ela tem uma adequação de véu palatino, do céu da boca está certinho. A gente tem que olhar para as estruturas, olhar para a audição. A gente tem que montar um quebra-cabeça, a gente tem que realmente ter raciocínio, né? Que a Monique já colocou. Raciocínio na hora de fazer um diagnóstico diferencial, um raciocínio clínico. Diagnóstico diferencial leva a tratamento diferencial específico e é isso que a gente quer para as nossas crianças. Então, eu acho que a gente vem caminhando, né, nessa coisa do diagnóstico diferencial e vamos seguindo. Então, tiveram algumas perguntas mais básicas, né, sobre a apraxia de fala na infância. Eu queria falar para vocês que a gente tem um canal no YouTube com muita informação sobre a apraxia de fala na infância. Em 2018, a gente fez uma mesa redonda lá em São Paulo, e essa mesa redonda está gravada, são 2 horas com uma equipe multidisciplinar, tem médico, tem fonoaudiólogo, tem terapeuta ocupacional, falando de todas essas perguntas que vocês já colocaram aqui. Então, não deixam de acessar nosso canal no YouTube, que tem muita informação sobre a apraxia de fala na infância. Também temos nossos cursos, né, gente? A Apraxia acabou que por uma necessidade de formação sobre o diagnóstico de apraxia de fala na infância, a gente tem os nossos cursos no nosso site, a gente tem um introdutório sobre a apraxia de fala na infância que é destinado a pais, profissionais da área da saúde, da educação e fonoaudiólogos, temos o de terapia para apraxia de fala na infância, temos o diagnóstico diferencial dos transtornos motores dos sons de fala, temos alguns cursos de terapia mesmo, e métodos reconhecidos e com base científica, que é o DTTC, o REST. Temos cursos para pais também, temos curso de alfabetização. Uma criança com apraxia vai alfabetizar ou não? Temos esse curso. Como você fazer essa alfabetização? Esse curso quem dá também é a Monique.
temos os cursos para pais da Vanessa Medeiros, temos diversos cursos da Elizabeth Just. O que eu queria colocar aqui para vocês é que nós também temos um canal para conversar, se você não tiver condições de fazer esse curso, a gente tem um canal da Abrapraxia Solidária, que nós estamos dispostos a conhecer um pouco mais da sua realidade e assim, mesmo assim, continuar a fazer com que você se forme e conheça a apraxia de fala na infância. Vamos lá, né? Agora tem um outro tema aí que a gente escolheu, que a Elizabeth vai chamar um pouco a Monique para falar, ou a Monique vai chamar a Elizabeth para falar. Eu quero pegar um gancho aqui, né, da fala da Beth, né, sobre a questão da terapia, né, que existem realmente muitos diagnósticos aí, a importância do diagnóstico. A gente achou super importante estar falando sobre isso, porque isso é um tema que, para quem está vivendo, né, dia a dia dentro de um consultório, dentro de uma clínica, recebendo pais, recebendo famílias, que estão realmente, né, vêm de histórias, às vezes bem sofridas, procurando essa ajuda. A gente é o nosso dia a dia isso, né? Então, assim, essa questão do diagnóstico é uma coisa que a gente precisa, sim, conversar para a gente ter esse cuidado, mas isso não quer dizer que a terapia, né, voltada para os princípios, né, da aprendizagem motora, ela vai fazer algum mal ou não vai servir para os outros, né, para um atraso motor de fala, né, mesmo não sendo apraxia. Então, assim, a gente sabe hoje que quando a criança chega precocemente, né, e quanto menorzinha ela vier, mesmo que a gente não consiga fechar um diagnóstico de apraxia, né, e a gente tem aquela suspeita a gente já tem que intervir de uma maneira adequada, né? E eu acho que neste gancho que eu queria pegar para falar um pouquinho de um outro assunto que eu acho muito importante a gente falar, que é uma coisa que tanto eu quanto a Elizabeth a gente vê muito acontecendo, é a forma errônea das pessoas de entender o que é uma terapia motora de fala adequada, né? Então, assim, eu acho que antes de mais nada, para a gente falar de terapia, tanto eu quanto a Beth, mas assim, antes de mais nada, a gente entender que uma criança que tem alterações, né, um atraso motor, ou tem um diagnóstico de apraxia motora de fala, a gente tem que trabalhar a fala. Isso é uma questão clara, né, para todos. Só que essa criança, ela não vem só com a boca, né? A gente precisa olhar essa criança como um todo. E a gente ainda continua vendo, né, no nosso dia a dia, pessoas que acabam fazendo terapias focadas nesses exercícios, né, repetitivos de boca, sem olhar a linguagem, sem olhar o pensamento, a criatividade dessa criança, ela ter intenção de se comunicar, ela ter prazer de comunicar, que essa comunicação seja funcional, seja social, que ela queira fazer. Tudo isso vem antes da gente colocar alguma fala nessa criança, né? A gente tem que pensar nessas questões de ordens superiores. Essa criança precisa entender sentimento, entender emoções, entender o que é se comunicar, o que é se relacionar com o ambiente, com o mundo, com os pares, né? E aí sim fazer sentido o que ela vai falar, e aí a gente porque você a criança conseguir falar pato é uma questão mecânica da gente fazer essa fala acontecer. Mas qual é o sentido dessa fala? Qual é o sentido dessa comunicação? Então, antes de mais nada, a importância da gente sempre olhar, e a terapia fonoaudiológica, ela tem que vir com esse embasamento. Por quê? Porque tudo isso que é anterior, né, esse pensamento, esse conhecimento de mundo, vocabulário, a linguagem receptiva, a compreensão, a expressão, tudo isso vai depender até do futuro acadêmico dessa criança.
né? O processo de alfabetização, o processo dela estar inserida dentro de uma escola, de uma aprendizagem, tudo isso, mesmo ela tendo uma dificuldade extrema de fala, né? Então, a gente precisa olhar como um todo. Eu sempre carrego muito isso, porque é muito importante a gente pensar isso desde que a criança chega para a gente, e não lá quando ela já está com 5, 6 anos, que precisa ser alfabetizada, né? Então, quando a gente pensa numa terapia para apraxia, para atraso motor, eu falei lá atrás, né, que precisa ser repetitiva, individual, que precisa ter os alvos pré-estabelecidos, mas isso não quer dizer que a gente precisa prender a criança numa cadeira, que a gente precisa amarrar a criança numa cadeira e que essa terapia é a criança sentada falando pato, 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 né? Não é assim, né? Então a gente precisa entender. A fono tem que saber que o objetivo-alvo é aquele som, ou é aquela palavra, ou é aquela estrutura frasal, ok. A gente vai ter que repetir 50 vezes numa sessão, 20, 10, dependendo da criança, ok. Mas isso tem que ser feito de uma maneira funcional. Isso tem que ser feito de uma maneira motivacional para a criança, né? Isso tem que ser feito com movimento de corpo junto. Isso tem que ser feito usando o ambiente, parede, chão, teto. A gente cola tudo nas paredes, no tão. A gente faz a criança pisar em figuras, a gente faz a criança se movimentar. A gente tem que usar objetos, tem que usar brinquedos, tem que usar instrumentos. Isso tudo faz parte. E mais ainda, eu sou, para quem me conhece, para quem não me conhece, vai entender de onde eu vim. Eu venho de uma formação de cérebro, né? Eu estudo muito essa questão do cérebro, eu gosto muito de estudar essa questão, assim, sabe, do desenvolvimento realmente de memória, de sinapses. E o que acontece? A gente sabe que para aprender, para a criança aprender, ela precisa ter emoção. Isso é muito importante. Isso eu gostaria que ficasse na cabecinha de todos vocês. A memória no cérebro só se forma, as sinapses dos neurônios só se formam quando a criança tem uma emoção. A partir dessa emoção, cria-se uma memória. Quando a gente fala de uma criança com apraxia de fala, quanto que a gente sabe que demora para ela memorizar uma sequência, demora para ela automatizar alguma coisa, quanta repetição que precisa ser feita para que ela automatize aquilo. Ou seja, está demorando para fazer as conexões nervosas dos neurônios e se criar uma memória, né? E a gente entende, cientificamente falando, com pesquisas científicas, que sem emoção, essa memória não surge dentro do cérebro. Essa associação, essa ligação neuronal não acontece. Então, é muito importante. Isso que a gente está falando aqui, que a gente está gritando aqui, não é banal. A gente precisa, como terapeuta, a gente tem a função como terapeuta de fazer ser uma sessão motivacional para essa criança. A gente precisa dar sentido, a gente precisa chegar nesta criança com emoção, com sentimento, com motivação. A gente tem que entender essa criança, o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela vai achar o máximo, e a gente tem que utilizar disso. Por isso da terapia individual. O que vai funcionar para um não vai funcionar para o outro. A gente tem que se virar nos 30, sim. Eu que dou muita supervisão, enfim, a gente assiste muitos vídeos, né, Beth? Eu fico orgulhosa, meu olho enche de lágrima quando eu vejo aqueles vídeos daquelas profissionais virando bananeira e usando tudo que possa imaginar, e pula, e cambalhotas, e a parede fica toda cheia de coisas coladas, e faz tudo para a gente conseguir apenas um olhar assim, ó, da criança, que a gente sabe que aquele cérebro está começando a planejar, que a gente sabe que aquele cérebro está começando a pensar. Porque antigamente sai falando tudo, não tem contato de olho, não tem intenção, não tem vontade. De repente, a gente tem uma sessão que a gente se vira nos 30 e a gente consegue simplesmente um olhar assim, ó,
que a criança está pensando para poder produzir uma fala, que ela está pensando para poder conseguir falar um quero, ou quer, ou dá, seja lá o que for da dificuldade dessa criança. Eu já saio dessa sessão, olho para a mãe e eu falo para ela, foi um sucesso, foi um sucesso. Nós conseguimos fazer com que essa criança queira, olhe, sorria para a gente, né? E quando a gente consegue, então, uma criança que com tanta dificuldade de alguma coarticulação, de alguma fala uma coisa, e de repente ela consegue, você fala, você conseguiu, você fez, e você dá um feedback lá, a criança olha para você, sorri e fica toda feliz, você gerou emoção nessa criança, você atingiu o ponto máximo de memória dessa criança, né? Então, nós terapeutas temos essa função para com essas crianças. A partir do momento que nós estamos lá à disposição para poder trabalhar com essas crianças, nós temos que entender que a gente precisa fazer diferente, que a gente precisa, sim, dá trabalho, dá, a gente sua. Não é fácil? Não é fácil, mas no final, a gente tem a resposta. E é isso que faz a gente se movimentar, é isso que faz a gente querer levantar no dia seguinte e trabalhar, é isso que faz a gente estar aqui no dia 14 de maio, às quase 9 horas da noite, falando com todos vocês. Eu acho que é esse recado que a gente, né, que nós gostaríamos de estar passando, porque tem movimento, tem formas, tem evolução para todas as crianças, né? Basta a gente realmente querer buscar essa consciência e aí a gente fazer valer as nossas sessões, né? Sempre com muito carinho, sempre com muito amor, sempre com tudo isso. Então é isso que fica para a mensagem minha para vocês dessa noite. Vamos deixar a Elizabeth falar aí 2 minutos sobre essa terapia super divertida e efetiva para essas crianças com apraxia e depois eu retomo aqui. Eu acho que fica bem claro, assim, né, para quem trabalha nessa área, por que a apraxia é considerada um dos transtornos mais difíceis para o fonoaudiólogo tratar. Né? Primeiro, por conta disso tudo que a Monique colocou, do fator da motivação, a gente está lidando com criança e a gente está ensinando para a criança e a gente está demandando da criança algo que é extremamente difícil para ela, extremamente desafiador. Então, se a gente não conseguir fazer na medida certa, a gente vai gerar frustração, a gente vai gerar, ela vai perceber que a gente tem uma alta expectativa, a gente vai colocar uma meta acima daquilo que ela dá conta de participar. Então, eu penso que, primeiro, ter, né, além desse cuidado em relação à motivação, a conseguir conquistar, a conseguir fazer com que essa criança se torne um comunicador corajoso, que consiga se arriscar. Quantas crianças chegam e elas não têm nem iniciativa ou elas não conseguem nem se arriscar, ou diante de um primeiro desafio elas já acabam desistindo. Então, eu penso que é uma responsabilidade muito grande mesmo, uma responsabilidade nossa, né, enquanto profissionais, da gente cativar essa criança, da gente respeitar aquilo que é do interesse dela e junto a gente ir agregando todos aqueles elementos que são fundamentais quando a gente pensa na intervenção com a apraxia. A prática, né, não é só um repetir por repetir, né, quando a gente é diferente a gente falar de prática repetitiva e da gente falar de repetição. Né, o que a gente faz com as crianças, a gente faz prática, a gente tem que considerar qual é a melhor pista para aquela criança. Tem criança que vai responder bem quando a gente der pistas gestuais, tem crianças que nem tanto, tem crianças que vão precisar de algo mais invasivo, com um toque, por exemplo, e a gente está falando aí de diferentes métodos. Hoje a gente tem, né, essa possibilidade de prompt, de DTC, de REST, a gente tem as outras pistas multissensoriais que a gente pode aplicar. Então, assim, a gente tem que ver o que aquele paciente responde melhor naquele momento, né? Eu posso usar um determinado método quando a criança tem 3 anos, mas quando ele já está com 5 anos, aquilo já não funciona. Vejam que tudo que a gente vai falando, né, cai na questão do tratamento personalizado.
quando a gente tem um tratamento planejado, personalizado, quando a gente para estudar os nossos pacientes, quando a gente realmente planeja essas terapias, a gente vai ter um resultado melhor. E todos esses ingredientes são importantes. Da motivação, da escolha de quais emissões-alvo. Se eu tenho uma criança que não consegue juntar 2 sílabas diferentes, por que durante a minha terapia eu vou cobrar dessa criança em palavras com 2 sílabas diferentes? Talvez não seja o momento, né? Então, a gente tem que estar atento a isso, qual é o melhor método para cada momento. E uma coisa também que é fundamental, né? A gente conseguir integrar os pais, integrar a escola, integrar o que está ao redor dessa criança. A gente fica com as crianças um tempo muito reduzido, né? Então, a gente precisa, de fato, fazer com que a família consiga ir acompanhando o que está sendo trabalhado em cada sessão, qual é o objetivo, né? A gente tem... É natural, quando a gente tem uma criança que tem uma dificuldade, os pais passam a questionar mais a criança, tentam puxar a fala dessa criança. E nem sempre esse é o caminho mais recomendado, né? Então, aproveitando que certamente tem vários pais aqui assistindo, né? É importante colocar essa orientação. A apraxia não é um simples atraso de fala, a apraxia não é birra, a criança não fala porque ela quer chamar atenção ou porque ela está sendo infantil. A apraxia é uma dificuldade neurológica, né? É um cérebro que não está conseguindo enviar os comandos adequados para os articuladores produzirem a fala. Então, a gente precisa entender isso e a gente ficar perguntando para a criança o tempo todo o nome das coisas, fazendo ela repetir. Se essa criança se sentir pressionada, essa fala não vai progredir, né? Então, a gente tem que... Se a gente dá pouco, a gente não tira a criança do lugar dela. Se a gente dá muito, a gente passa e gera frustração. Olha como é importante a gente conseguir dosar a coisa na medida certa. Tem criança que vai responder super bem, e ela vai precisar ser atendida 3 vezes na semana, 4 vezes na semana, vai ter que precisar integrar várias pessoas de outras áreas no tratamento. Tem criança que, se você fizer isso, vai ser extremamente cansativo para ela. E ela vai ficar muito fadigada. Quantas crianças a gente começa a fazer a terapia, a criança boceja, já ouvi história de criança que começou a soluçar, porque assim, você está dando algo que é muito desafiador para ela. Então, eu acho que o recado nosso é esse, né, que é um diagnóstico sério, é desafiador, porque a fonoaudióloga tem que ter tempo e tem que ter dedicação para pensar no planejamento terapêutico, tem criança que ama patrulha canina, e tem criança que ama o Homem-Aranha. Como é que a gente vai usar o Homem-Aranha na nossa sessão para a gente ajudar essa criança a progredir nessa habilidade? Tem que ser leve, tem que ter uma relação de confiança. E aqui eu gostaria de fazer um apelo para os profissionais. A nossa fala enquanto profissionais tem um peso enorme para os pais que estão ouvindo a gente. A gente tem uma responsabilidade muito grande, muito grande. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente orienta, a gente não tem que julgar. A gente não tem que simplesmente falar, o diagnóstico é grave e é isso, evolui pouco. Não, a gente tem que olhar isso como um desafio. A gente tem que definitivamente cada dia tentar fazer com que essa criança atinja o seu melhor, né? E a gente tem que trabalhar para isso. Meninas, estamos aí, né? Nos 3 minutos finais da nossa live. Como passou rápido. Queria ficar aqui mais 2, 3, 4, 5. Acho que todo mundo consegue escutar a Monique e a Elizabeth aí por várias horas. Queria deixar o recado final da associação para os profissionais. Tenham intenção genuína com as nossas crianças. Assim vocês vão longe com elas. É um pouco do que a Monique falou, um pouco do que o pessoal colocou aqui nos comentários. Cognição e afeto. A criança tem que ter prazer de estar com vocês. E é isso, gente. Minha gratidão por hoje, pelo Dia da Conscientização, por ter profissionais como vocês que estão aqui no chat, como vocês duas, com a Ana Beatriz, minha filha, e gerar um convite para as fonoaudiólogas, que a gente vai ter um fechamento do nosso aprimoramento em apraxia de fala na infância, aberto para as inscrições para as fonoaudiólogas, que será com uma fonoaudióloga dos Estados Unidos, que fala muito sobre intervenção divertida e efetiva em apraxia de fala na infância. Será dia 12 de junho, as inscrições já estão abertas no nosso site. Convidamos vocês a participar dessa palestra da Carrie Ebert, uma fonoaudióloga muito experiente, com um filho autista apráxico, que tem muito para nos ensinar.
Muito, muito obrigada, Monique, pelo seu afeto, pelo seu carinho, pelo seu amor, sua dedicação. Muito obrigada, Elizabeth, por toda a sua dedicação, estudo, olhar para cada criança como única e com seu potencial. Vamos ficando por aqui. 30 segundos de recado de cada uma, que eu acho que a live vai cair. Um beijo, eu já vou dar tchau. Boa noite, gente. Obrigada. Boa noite, obrigada. Acho que a mensagem final é que o diagnóstico seja norteador e nunca limitador. Amém. Amém. Ficamos aí com esse 14 de maio especial, com muita informação sobre a apraxia, e não deixem de acessar todas as nossas mídias, Instagram, YouTube, Facebook, site. Temos os nossos guias que foram lançados, que vocês podem pedir no nosso site, qualquer lugar do Brasil, R$20 de frete. Guia da Educação Inclusiva, tem um aluno com apraxia de fala na infância, que foi uma clínica de BH, da Natália e a mãe Sheila, de Curitiba, que ajudou a gente a fazer. E também o Guia Prático da Conscientização da Apraxia de Fala na Infância, que foi feito a 4 mãos aí. Quem liderou esse projeto foi uma mãe, Luciana de Noá. Se vocês tiverem algum projeto para a apraxia, tragam. Nós estamos aqui para executá-lo. Um beijo grande! Tchau, Tchau, gente!